e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Não senti entusiasmo não. Vamos lá, gente. Boa noite. Que bom. Agora eu estou no Ana Viana também. Obrigada pela presença de todos, né, de estar aqui. Eu agradeço essa espiritualidade amiga que intuiu o nosso irmão Marcelo para o convite. Agradecendo a casa que sempre me recebe com tanto carinho, com tanto amor. E agradecer de vir aqui a Cabo Frio, ver essa terra linda mais uma vez, né? A gente está muito feliz de estar aqui. E fiquei extremamente feliz de ver também jovem trabalhando. Isso é muito importante para uma casa espírita. Os jovens são a continuação de uma casa. E quando nós vemos os jovens trabalhando, fazendo página, fazendo prece, que eles sempre dizem que são tão tímidos, e eu fico muito feliz de ver isso. Eu acho uma maravilha. Parabéns para o trabalhador de Jesus por proporcionar a esses jovens trabalhos que vão, com certeza, dar continuidade quando vocês não estiverem mais aqui, né? Isso é bom demais. Bem, gente, eu estou muito feliz de voltar aqui, o Trabalhador de Jesus, feliz de estar fazendo o que mais gosto, que é falar, e de, mais uma vez, estar aqui, junto dessa espiritualidade, porque nós sentimos. Eu não sei que horas que vocês chegaram, mas quando a gente chega aqui na casa e está assim, completamente vazia, nós sentimos a presença desses bons amigos. Sente essa energia benfazeja, amorosa, medicamentosa que a Casa Espírita nos oferece. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço a todos vocês pelo carinho e por estar me escutando mais uma vez aqui. Obrigada por tudo, viu? Bem, nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre o tema que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos, né, fazer algumas reflexões, começando a fazer uma leitura dessa parábola de Jesus. Vamos lá, né? Óculos ajuda muito, né, Carmen? Nessa hora, né? Então, vamos lá. Tirei aqui, mas eu acho. Já achei. Eu digo que quando a gente não acha, a espiritualidade acha para a gente, né? Isso é a mesma coisa que está perdida, né? A gente vai fazer uma palestra, fica perdida, chama logo o doutor Bezerra, ele logo aponta o caminho, não é assim? Então, aqui também, desmarquei, mas na mesma hora eu já me achei aqui. Bom, diz assim, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então lhe suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou:
Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai, Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre essa parábola de Jesus. Bem, primeiramente, nós vamos lembrar, fazer duas reflexões, onde Jesus, ele colocou nessa parábola duas coisas assim, importantíssimas para nós refletirmos. A primeira coisa importante, ele fala da caridade, dessa lei da caridade. Não a caridade como nós entendemos a beneficência de doar coisas, de comprar coisas para dar. Ele fala do verdadeiro sentido da caridade que está no questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade como Jesus entendia. E a outra reflexão que ele faz dessa parábola, mostrando para todos nós a vida espiritual. Porque o que queria dizer uma parábola, né? Parábolas são pequenas narrativas que Jesus usava sempre o costume da época, usava a pesca, usava a agricultura, para trazer verdades indispensáveis para todos nós. Então, nessas parábolas de Jesus, tinha sempre um fundo moral. Porque Jesus, ele não falava para a vida material. Jesus, toda vez que Jesus fazia reflexões, trazia ensinamentos, ele nos mostrava principalmente que nós não somos daqui. Que nós estamos aqui extremamente de passagem. Que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, Jesus falava para espíritos, porque trazia para nós uma vida que é eterna, uma vida que nos aguarda. Porque o que quer dizer para nós uma encarnação? Para a espiritualidade é apenas 1 minuto. A encarnação para a espiritualidade e para Jesus é apenas 1 minuto. Então, nesse minuto, né, que nós estamos aqui, nós viemos, principalmente, eu fico triste, quando o espírita fala que veio aqui para sofrer. Né? Por isso que diz que a gente faz apologia ao sofrimento. Não, o espírita não faz apologia ao sofrimento. Nós viemos nessa terra tão querida, tão bendita, tão amada, para o aprendizado. Todos nós estamos na terra para aprender, para evoluir, para crescer, para progredir. Então, Jesus, né, trazia nessas parábolas conhecimentos importantes para a nossa vida espiritual. Porque a passagem aqui é uma passagem breve, é um instante, é 1 minuto. Então, o que realmente nós precisamos levar daqui? Tudo aquilo que a gente amealha como espírito que somos. Então, as coisas materiais, elas pertencem à terra. Nem o nosso corpo físico faz parte do mundo espiritual. Porque todos nós vamos deixar. Por mais que as pessoas amem a outra, por mais que gostem, por mais que tenha carinho, amor profundo por outra pessoa, cada um de nós somos uma individualidade. E todos nós viemos aqui, como diz o livro Caminho, Verdade e Vida, para dar conta do nosso ministério. Então, cada um de nós aqui, apesar de não sermos missionários, a não ser que tenha missionário daqui no trabalho de trabalhador de Jesus que eu não conheça, mas todos nós viemos cumprir uma missão específica aqui. E completista, eu estava conversando com meu amigo Cândido, hoje eu vim com uma comitiva, né, Carmen? Não sabia que Carmen estava aqui, e trouxe minha comitiva. Então, conversando com meu amigo Cândido, falando nisso, que completista não é aquele que passa 100 anos aqui na Terra, e sim aquele que completa a sua encarnação. Eu posso passar 20 anos e ser uma completista.
posso passar 3 anos e ser uma completista. Então, se eu ficar aqui 100 anos, mas não completar aquilo que eu programei no plano espiritual, eu não sou uma completista. Eu apenas estou aqui e gozando a vida. Então, Jesus, ele nos traz 2 reflexões extremamente importantes. O primeiro, mostrando, né, que o trabalho no bem é o único caminho para a nossa salvação. Porque fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho de Jesus, a salvação, do Ana Viana, a salvação, da igreja, tudo. Mas fora da caridade não há. Então, esse trabalho no bem, essa prática no bem, e praticar o bem, como falei, não é só beneficência, que é a doação de coisas. A prática do bem é nós darmos de nós mesmos. Aquilo que nós temos, nós vamos doar para o próximo. E fala do plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. É a verdadeira pátria, que o Moisés, ele trouxe a justiça. Ele trouxe a justiça. E Jesus, ele veio principalmente revelar essa parte espiritual. Mostrar para todos nós que nós não somos daqui. Estamos aqui apenas de passagem breve. E não sabemos, né? Pode ser que hoje mesmo alguém me peça minha alma, eu não sei, né? Que bom que seja aqui no Trabalhador de Jesus, né? Quem sabe vou chegar mais depressa lá e não passo nem no umbral, não é? Então, nós estamos aqui para isso, de passagem em aprendizado nessa terra, para que a gente possa progredir, melhorar, crescer. E aí nós vamos trazer 2 reflexões também do Livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec pergunta assim: por que Deus deu a uns a riqueza, deu a outras o poder e a outros a desgraça? Por que será? E aí os espíritos disseram, luminares, falaram que para experimentá-los. Então nós vivemos experiências no mundo físico. Estamos aqui em experiência, estamos aqui experimentando, que são as provas da nossa vida. E ele falou que nós mesmos escolhemos essas experiências. Então lá, no plano espiritual, né, já ciente das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas também possibilidades, pedimos lá no plano espiritual, na escolha das nossas provas, que está no 258, nós pedimos e escolhemos provas para que a gente pudesse aqui dar conta, como falamos, do nosso ministério. E a 815, ele pergunta, qual a pior prova? É a da riqueza ou a da pobreza? Ambas são extremamente difíceis. Ambas são extremamente difíceis. Porque umas culpa Deus pelas suas dificuldades, que é justamente a miséria. E a riqueza leva a todos nós aos excessos. Jesus não era contra a posse material. O dinheiro é um elemento neutro na nossa vida. Nós é que vamos dar bom ou mau uso desse elemento. Nós que fazemos bom ou mau uso desse elemento. Porque é um elemento neutro. Então, quem vai fazer bom uso ou mau uso disso, somos nós mesmos. E aí nós vamos lembrar que tanto Lázaro como o rico, eles nos lembram, nos recordam o quê? O que nos leva a refletir esses 2 personagens? Tanto Lázaro como o rico? A nossa humanidade. É a humanidade de hoje. Uns com muitas posses materiais e outros com pouquíssimas posses materiais. E aquele, né, que está possuído de muitas coisas, de riqueza, como o rico, né, ele vive a vida do quê? O que mostra a parábola ali para a gente? Ele vive a vida do corpo. Ele quer comer, ele quer se vestir, ele quer gozar a vida. Então, nos mostra, né, o quanto nós estamos distraídos com as coisas da matéria. O quanto nós estamos extremamente distraídos com as coisas da matéria. Porque viemos aqui no mundo material,
estamos de passagem aqui, mas nos envolvemos demais com as coisas da matéria. Porque ainda, né, não temos a consciência aberta para o nosso verdadeiro sentido aqui. Qual é o sentido da minha vida aqui na vida material? Será que é gozar as coisas materiais? Ninguém é proibido de usar as coisas materiais. Claro, elas estão aqui para o nosso uso. Agora, sabendo que nós somos usufrutuários das posses materiais. Nós usamos, mas não possuímos. Nós usamos, mas vamos deixar aqui na terra. Então, por sermos usufrutuários, por que nos apegamos tanto às coisas da matéria? Hoje, né, a gente vê o culto ao corpo, né? Eu já não posso nem mais cultuar o meu corpo. Com 68 anos, né? Tá difícil o culto do corpo. Mas eu vejo as pessoas, isso, de um lado é muito bom, as pessoas estão cuidando mais da alimentação, estão dando, né, um bom direcionamento ao seu corpo, mas pensando, né? Nós temos que pensar que o corpo é um instrumento maravilhoso no plano espiritual para nós estarmos aqui na Terra. Ele é a nossa vestimenta, ele é o nosso instrumento, é um instrumento maravilhoso, porque sem ele não podemos encarnar na Terra. Mas também nós vamos deixar aqui na Terra. Então, nós estamos excessivamente lembrando do corpo, esquecido que somos espíritos, habitando um corpo, e não um corpo habitando um espírito. E por quê? Porque nós nos apegamos demais a esse corpo, a essa matéria. Existe só aliás, 2 elementos que são as misérias do mundo material. Um é o orgulho e o outro é o egoísmo. O egoísmo é o filho do orgulho. Então, são as 2 misérias. O Emmanuel chega a dizer, no capítulo 11, quando ele fala do egoísmo, ele fala que é o câncer da humanidade. A gente fica tão preocupado com o câncer, né? Hoje a oradora falou que quem não é missionário é orgulhoso e egoísta. E é verdade. Todos nós somos orgulhosos e somos egoístas. E o egoísmo vem da onde, né? Vem do instinto de conservação. O instinto, ele é útil, ele é importante, mas ele não pode ser exagerado. Eu não posso exacerbar esse instinto. Então, o egoísmo é esse exagero. É quando nos apegamos demais àquilo que é material. Então, quando nos apegamos demais ao nosso corpo, aquilo que estamos comendo, aquilo que estamos vestindo, lembrando que só nós existimos, é que o nosso egoísmo ainda está muito exacerbado. E precisamos, porque todo o tempo nós escutamos, todo o tempo a doutrina nos faz refletir sobre essa chaga, que é o egoísmo e o orgulho. E ela vem por causa de 3 motivos também, que nós precisamos refletir. E a gente aprende isso onde? Em obras póstumas. Quando Kardec coloca ali orgulho e egoísmo. Quando ele coloca que o egoísmo é principalmente a falta de entendimento da nossa natureza, de quem somos na realidade. Somos o quê? Espíritos. E como espíritos, né? Nós já vivemos antes. Então, por não ter noção de que somos espíritos, que estamos aqui de passagem, que a vida é breve, que é só 1 minuto, e que nós vamos deixar tudo isso aqui e ir para a pátria espiritual, e eu tenho certeza que todos nós queremos chegar lá, não de mãos vazias, mas com as mãos cheias de trabalho no bem. Então, a falta de entendimento que sou um espírito, da minha natureza espiritual e não física,
me faz muitas vezes me apegar às coisas da matéria. E também de saber quem eu fui. Que eu, quando cheguei aqui, eu já trouxe uma gama de experiências. Eu hoje, né, sou o resultado daquilo que eu passei lá, das outras oportunidades. Que eu já tive muitas e muitas e muitas oportunidades. E muitas eu amealhei coisas muito boas, mas amealhei também coisas muito ruins. E que hoje, né, eu não estou gostando daquilo que eu estou vendo. Eu estou ainda com muitos vícios, com muitas mazelas, muitas dificuldades, que trouxe de outras encarnações, e que hoje eu tenho a doutrina espírita que me faz refletir e me faz entender que eu preciso me libertar disso. E o que me faz me libertar dessas mazelas, dessas misérias ainda humanas, é o autodescobrimento. É saber quem eu sou na realidade. Saber que eu vivi experiências lá atrás. Saber a minha natureza. Saber, né, me autodescobrir. E ter esse entendimento de que realmente eu preciso me conhecer. E a 919, né? Ela coloca esse conhece a ti mesmo, lá já no templo de Delfos, lá na Grécia, que já tinha lá no templo. Então Sócrates só trouxe esse ensinamento para nós, não é dele? Então, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento nós precisamos fazer. É importante demais eu detectar em mim as minhas misérias, os meus vícios, as minhas dificuldades. Que é para poder eu estar no futuro, porque eu vou ter um futuro. O meu corpo vai ficar aqui, mas o espírito que vive em mim, ele vai sobreviver. E faz toda uma diferença eu saber que sou um espírito, que já tive experiências, muitas vezes, muito tristes, experiências dolorosas lá atrás, e que me trouxe hoje uma gama de dificuldades, enfermidades, vícios, misérias, dificuldades, que eu estou tentando corrigir, estou tentando melhorar, e que hoje, né, eu aqui vivendo, aprendendo, e principalmente com a doutrina tão esclarecedora como a doutrina espírita, que nos mostra o amanhã, que nos mostra que nós temos um amanhã, que nós temos um futuro, e que o futuro depende de tudo aquilo que eu amealho no dia de hoje. Naquilo que eu faço como construção. Aquilo que eu construo no dia de hoje vai fazer toda uma diferença no amanhã. Mas quando eu não tenho esse conhecimento, eu vou me apegando exageradamente às coisas da matéria. Então o rico, ele é o protótipo de tudo isso. Ele é o resultado daquilo que ele realmente, dessa humanidade, que está pouco preocupada com o outro, que vê o outro como nada, que vê o outro como nada. Nós ficamos tão acostumados a ver misérias pelo mundo, que isso não toca mais o nosso coração. E precisa tocar. Porque aquele caído no chão, aquele que está preso, aquele que está no hospital, aquele que está no orfanato, que nem tem mais orfanato, mas não tem casa de menores, é o meu irmão. E eu preciso fazer alguma coisa para mudar a vida desse irmão. E muitas vezes eu não olho nem o outro, e muito menos eu olho aquele que está do meu lado. Eu não olho aquele que está do meu lado. Aquele que às vezes me pede socorro do meu lado, vive comigo nas quatro paredes, e eu não olho para ele. Eu simplesmente vejo ele como uma coisa qualquer. Então nós muitas vezes reclamamos dos nossos familiares. Ah, a culpa, né? Deus de eu não poder sair é o meu marido, é minha mãe, é meu irmão. A culpa de eu não melhorar, são eles que não me ajudam. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro.
Mas lembrando, né, se nós fizermos esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, nós vamos ver que o verdadeiro artífice de tudo o que acontece comigo é quem? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós somos resultados do nosso ontem. Mas podemos mudar isso. Olha que doutrina maravilhosa, nos trazendo esperança para o dia de amanhã, trazendo esperança para a vida futura, mostrando que a vida futura está ali. Amanhã já é futuro. E que hoje nós temos que aproveitar os minutos que estamos aqui na Terra, enganjado nesse trabalho, enganjado, né, nessa casa tão querida, e aproveitar bastante essa oportunidade. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa família e a nossa família também da casa espírita. De vez em quando eu faço uma dinâmica, né? Eu que tempo eu não faço essa dinâmica. Eu digo, gente, vamos fazer uma dinâmica? Vamos olhar o outro que está do seu lado e vamos dar um abraço? Porque casa espírita também tem muitas dificuldades, né? Aqui não tem não, né, minha amiga? Aqui não tem, né, Carmen? Não tem, não. Aqui é uma casa santa, não tem isso. A casa é santa, nós é que não somos. Então não tem. Mas, de vez em quando, a gente tem aquelas rusgas, né? Ah, um fala, o outro fala. Quando a gente não está muito amadurecido, a gente fica dando... Eu sou diretora de casa espírita, né? Sou diretora doutrinária lá da minha casa. Então, as queixas, né? Fulano, Gleise, não olhou para mim hoje. Fulano. Então, antigamente, eu ficava doída, meu Deus. Aí ficava, por que... Hoje... A gente já está mais calejada, né? Eu não digo nem amadurecer, nós estamos calejadas. E aí vem as queixas, eu digo, querida, não, ele se distraiu, dá um abraço nele. Eu tenho um amigo lá no Ana Viana, que ele é muito bacana. Quando alguém ofende, às vezes ele fala alguma coisa, ele vem cá, meu amigo, dá aqui um abraço. Ele é baiano, né? Então, calmo, dá aqui um abraço. E aí a coisa se dissipa. Então, fazer uma dinâmica de vez em quando, gente, olha para o lado, olha o seu companheiro, dá um abraço no seu companheiro, não é? Aí a outra já pode até abraçar, porque é uma maravilha, não é? Olha, que dinâmica maravilhosa, de dar um abraço um no outro, conhecendo um ao outro. Que maravilha, né? Não é uma maravilha? Vocês não se sentem mais felizes assim? Não é? Todo mundo não está mais feliz? Fica mais feliz, gente. Porque o outro não é seu inimigo. Ele, no máximo, pode não pensar como você. Porque todos nós temos direito de pensar diferente. Porque somos espíritas, né? Nós não precisamos pensar igual. E é até bom que pensemos diferente, porque assim um dá uma ideia, outro dá outra ideia. Isso é importantíssimo para uma casa espírita, porque há crescimento para a casa espírita. Há crescimento para a casa espírita quando o outro não pensa como a gente. Porque se todo mundo pensar igual, nada sai do lugar. Isso é igual à riqueza. Se a riqueza fosse distribuída, como diz Kardec, né? No capítulo 16, igualmente, como é que é? Ficaríamos pobres rapidamente. Porque não somos laboriosos todos, não somos conscientes todos. Então, precisa distribuir. E assim também é a nossa maneira de pensar. Cada um de nós está no patamar de entendimento. E nesse patamar é importante porque aquele que está no patamar menos elevado vai ajudar o outro. Então, e assim há crescimento. Porque o senso moral, né, a moralidade, ela se desenvolve como? Se desenvolve nessa relação interpessoal. Porque é no relacionamento interpessoal, interdependente, é que nós vamos desenvolver a outra asa, a asa da moralidade.
Porque a intelectualidade nós vamos desenvolver como? Pela lei de trabalho, que é a lei também da natureza. Então, o rico, né, ele representa tudo isso. Alguém que está só gozando a vida, só lembrando que ele só existe, enquanto o outro estava lá, né? É aquele excluído, Lázaro excluído da sociedade. Lázaro representa aquela sociedade, aquelas pessoas que não ligam para o outro. Que se eu tenho, se minha família tem, o outro é o outro, não me importo com o outro. Então, é essa falta de entendimento dessa irmandade. Porque a família não é a família consanguínea, gente. A família consanguínea é para nós estreitarmos os laços. Mas esses laços vão se estreitando à maneira que nós vamos desenvolvendo isso. Se eu já estreitei o laço, se eu já amo aqueles, então vem os outros. E assim nós vamos desenvolvendo esse amor e formando essa linda família universal. Porque nós somos uma linda família universal. Então Lázaro é aquele excluído da sociedade. É aquele que a gente não se importa. Você quer ver como a gente não se importa? Nós estamos chegando perto do Natal, né? Eu disse, quando a líder diz, já é Natal, na líder já é hora, eu já está chegando o Natal. Né? Começa em novembro, já está chegando o Natal, a líder já está falando, eu não sei se aqui tem líder, mas São Gonçalo tem. Então, não é? Quando ela anuncia, começou o Natal. E essa hora, eu digo que o Espírito é tão bacana que ele reflete essa hora. Ele reflete assim, bom, agora eu vou esvaziar o meu armário. Então, ele é tão bacana que ele esvazia o armário, aquelas coisas bem ruins, vou levar para o trabalhador de Jesus. Porque eles são tão caridosos que vão receber minha roupa sem fecho, sem botão, desbotada, ruída, não é? Somos caridosos, gente. Né? Nossa caridade é muito grande, né? E quando a gente fica, gente, olha a campanha do quilo, olha só as famílias, e as pessoas não levam nem 1 quilo. Às vezes, nós temos uma plateia lá de 120 pessoas. Vocês acham que cada um levasse 1 quilo? A gente estava ali, né? Todo dia, toda vez que tem reunião pública, a gente estava lá mendigando, praticamente. Eu virei irmão Pedro, porque eu dirijo a reunião de domingo, eu virei irmão Pedro, porque gente já não tem mais cara de pedir. Mas se não pede também não dá. Né? Eu vou falar assim, gente, vou fazer uma reflexão. Vou ficar 1 mês sem pedir nada, não aparece nada. Eu falei assim, então vou virar o irmão Pedro de novo. Vou continuar pedindo novamente. Então somos muito caridosos, não somos? Somos benevolentes, indulgentes, né? Quer ver a gente exercitar bastante a nossa indulgência? No trânsito. Alguém aqui dirige? Acho que quase todo mundo, né? Quando alguém fecha a gente, como a gente é indulgente, né? E hoje o ar-condicionado, a gente está sempre, dá vontade de abaixar o vidro, botar a cabeça lá de fora, enche de inglês, e você é espírita. Você, oradora, já pensou? Se algum trabalhador de Jesus te ver, o que vai acontecer com você? Então, a gente suspende de novo o vidro elétrico e vamos calmamente para o nosso destino. Então, nós, né, precisamos refletir nessas coisas, né? Refletir que todos nós temos dificuldades. Mas se temos dificuldades, temos que ver também que o outro também tem dificuldade. Se temos alguma coisa nos sobrando, eu já não digo nem do que está faltando, porque no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente vê no capítulo 13, no capítulo 15, né, as pessoas, a Cáritas, já fazia isso, dava de si mesmo, dava do que faltava. Mas nós não estamos já pedindo tanta coisa. Nesse patamar que a gente está, nós estamos já falando para que as pessoas dê, né, pelo menos daquilo que te sobra. E outras reflexões também que a gente vai fazer aqui nessa noite, é lembrar que o Lázaro, né, que o rico chega lá e ele encontra o quê?
as mãos vazias e em extremo sofrimento. Aqui não fala no Hades, mas em algumas traduções fala do Hades, que na mitologia grega quer dizer inferno, né? Então vamos dizer região de sofrimento. Vamos falar do umbral, né? Vamos falar das ondas umbralinas. Chega lá e pede, né, pai Abraão. Quem é Abraão, né? Abraão é o pai dos judeus, né? Que ele trouxe, ele foi inspirado pelo Criador a trazer o Deus único para os hebreus. Então esse é Abraão. Então, pai Abraão, faz com que Lázaro passou por todas as dificuldades, e Lázaro foi para onde, né? Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá encontrou felicidade, encontrou paz, encontrou harmonia, falando, né, desse reino dos céus, que aguarda todos nós. E ele fala lá, pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos com a água para saciar a minha sede. E a água aí é a salvação. É a salvação que ele fala. Ele queria se salvar daqueles tormentos. Ele não queria mais sofrer. Então pede. Aí Abraão explica muito bem isso para ele. Quem está aqui não pode estar aí. E quem está aí não pode estar aqui. Então, a cada um segundo as suas obras. A cada um, não é segundo a sua religião, não é segundo a casa espírita, é segundo as suas obras. É aquela caridade que nós falamos. E quanto mais obras nós temos, mais nós vamos encontrar a felicidade do outro lado. E eu tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Quem disse que nós não podemos ser felizes na Terra? E nós vemos milhares de exemplos. O Divaldo, né, com aquela alegria toda. O Chico Xavier, a Ivone Pereira, passaram por tormentos. E eram pessoas extremamente felizes. Extremamente felizes. E lembrando, né, que essa felicidade é conquistada aqui. Nós precisamos conquistar. Porque felicidade não é um estado de fora para dentro. É de dentro para fora. É a alma que se sente feliz. E quando eu distribuo, e quando eu sou indulgente, benevolente, eu perdoo, quem é feliz sou eu mesma. Sou eu mesma que sou feliz. Então, ele queria, né, passar para o outro lado, porque ele vivia num tormento tremendo, mas não podia. Porque tudo aquilo que amealhou foi coisas materiais. E as posses materiais ficaram no mundo material. Então, se ele amealhou isso, ele encontrou o quê? Encontrou os tormentos, as dificuldades. Mostrando o quê? Que a lei que nos une é lei de quê? Da afinidade. Não adianta, né, eu estar com uma energia e querer ficar em outro lugar. Eu vou me encontrar com pessoas, locais, vamos dizer assim, onde a energia minha é compatível. Eu não posso, né, estar com uma energia X, querer estar no lugar Y. Isso é impossível. Mas mostrando para todos nós que não existe tormentos eternos. Não existe sofrimento eterno. Como diz lá o Código Penal da Vida Futura, o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Mas que cada falta nossa, nós temos um castigo. Nós temos uma responsabilidade. Mas que podemos, né, mudar isso, mudar essa trajetória, mudar de atitude. E quando a gente muda de atitude, tudo muda em nosso redor. E eu sou construtora, que coisa boa. Saber que a construção da minha felicidade não está com minha mãe, não está com meus amigos, não está na minha casa espírita, está comigo. E eu posso construir essa felicidade cada dia. Como diz, né, o nosso querido filósofo, né? Ele fala, eu agora esqueci o nome dele, mas eu vou me lembrar. Ele fala que a felicidade está onde a gente coloca. Mas a gente nunca coloca onde pode alcançar. A gente sempre coloca nossa felicidade nas coisas materiais, né? No carro do ano, na casa
de praia, na casa de campo. Não, como nós falamos, o dinheiro não é maldito. O dinheiro é um elemento neutro. As posses materiais são importantíssimas, porque são elas que movimentam o progresso da nossa terra. Sem o dinheiro não há progresso. Não há vacina, né? Não há tecnologia. Então ele é importante, só que nós não somos donos dele. Né? Aliás, ele não é o nosso dono, nós somos dono dele. Quando ele passa a ser o nosso dono, Vicente de Carvalho, me lembrei, né, do filósofo, Vicente de Carvalho. Quando ele é o nosso dono, aí tudo fica muito difícil na nossa vida. Então, como nós lembramos, somos o usufrutuário das coisas materiais. Então, ele falou, mais uma vez, eu tenho 5 irmãos. E se alguém dos mortos, né, ressuscitar, eles vão acreditar. Será que vão? O que Abraão falou? Lá tem Moisés e os profetas. Então, tem mais alguma coisa que pode despertar a gente? A lei divina que ele trouxe, as leis sociais, trouxe a justiça, e tem os profetas, como diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a lei e está os profetas. Então precisamos de alguma. Será que nós precisamos ver espíritos para mudar a nossa vida? Será que é a comunicação de espíritos, como falou a página? Como falou a página aqui. Será que a comunicação de espírito vai mudar a nossa vida? Vai mudar a trajetória da nossa vida? Será que é isso que muda a nossa vida? Não. Não é. Porque se fosse isso, todo espírita estava perfeito já. Porque mais comunicação do que a gente tem, ninguém. Eu digo, nós vivemos num laboratório perfeito. A reunião mediúnica é um verdadeiro laboratório de aprendizado. Porque ali nós defrontamos com quem? Com o outro ou com nós mesmos? Com nós mesmos. Não é com o outro que eu defronto na reunião mediúnica, não. Eu defronto comigo mesmo. Que quando eu converso, porque eu converso com eles, né, porque eu dirijo uma reunião mediúnica, desobsessão, né, no caso, quando eu converso com eles, eu me vejo naquela situação. Quando eu converso com o espírita, chegando ali sem saber nem onde está na sua própria casa e não conhece, eu me entristeço e me vejo nessa situação. Eu digo, como nós precisamos mudar ainda. Como nós precisamos refletir sobre isso. Porque se temos um laboratório, se todo o tempo eles se comunicam, diz pra gente o que está vivendo no mundo espiritual, e mesmo assim a gente não desperta, o que vai despertar? O que vai nos fazer refletir e mudar a nossa trajetória? Então, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então, o rico estava querendo, né, que aparecesse para os 5 irmãos, que é para não chegar nas mesmas situações, na mesma situação que ele chegou. Mas não é isso que faz despertar. O que faz a gente despertar é o quê, gente? É o conhecimento, é o entendimento daquele conhecimento. E eu vejo com muita tristeza as reuniões de estudo extremamente vazias. Eu tenho um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito. Estudo com eles há anos. Gente, não ando naquilo. Eu estou 5 anos, ainda não acabei, não estou nem na metade. Mas a gente tem que refletir. Não pode correr com o Livro dos Espíritos. E eu vejo, começa 30 pessoas. Quando chega no final do ano, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo. E vai minguando. Quando eu vejo, não tem mais ninguém. Eu disse, vou falar só para mim mesmo. Vou estudar sozinha. Teve uma época, agora ainda não chegou essa época, mas eu tive uma época que só tinha eu e o baiano. Eu disse, baiano, não me abandona, baiano. Senão eu vou falar sozinho, igual a Chico. Lá, né, Chico falava sozinho. Fazia o evangelho, fechava, falava. Quer dizer, ele não estava sozinho, a gente não está sozinho. Mas cadê os encarnados? A gente fica triste.
Porque se é uma doutrina que traz conhecimento e eu não estudo nem na casa espírita, como é que eu quero conhecer e como eu vou mudar a minha vida? Então, nós precisamos fazer essas reflexões. Então, não é estar numa mediúnica. Muitas vezes as pessoas chegam, né, com muitos problemas espirituais. E às vezes espirituais, que eu digo que nossos problemas são espirituais, nós somos espíritos. Mas chegam assim com uma mediunidade muito ostensiva na casa. E querem logo ir para uma desobsessão, querem logo para a mediúnica. E a gente não pode fazer isso. Eu disse, aí eu falo, meus filhos, meu filho, vocês podem ser às vezes, pode ser até minha filha, meu filho, eu disse, gente, vocês precisam estudar. É a mesma coisa você querer ser médico sem estudar medicina. Né? Ser costureiro sem pegar uma tesoura, sem saber o que é uma tesoura. Né? Ser químico sem conhecer um laboratório, sem estudar. Como é que pode? É a mesma coisa. É a mesma coisa, você tem que entender aquilo. Você tem que entender o que é a mediunidade. E não é você estar numa reunião mediúnica, desobsessão, que vai resolver o seu problema. Você está numa reunião mediúnica agora. Eu falei, qual é? É a pública. O que faz a gente mudar, gente, não é o conhecimento, não são as palestras, não é o aprendizado que a gente tem. Não é uma reunião perfeita para a gente mudar. Tem passe, tem água fluidificada, tem palestra, tem carinho, tem tudo. Quer mudar por quê? Por que vocês querem estar no mediúnico se vocês não sabem nada de mediunidade? Vamos estudar o livro dos médiuns. E nós temos lá uma reunião do livro dos médiuns para a pessoa aprender. Aprender para poder saber o que vai fazer. Porque não pode, eu não posso pegar simplesmente uma pessoa com aquela mediunidade ostensiva e colocar numa reunião mediúnica. Eu vou desarmonizar aqueles que estão lá e vou desarmonizar aquele que está chegando. Então, a responsabilidade de uma casa espírita é muito grande. E as pessoas acham que só aparecer o espírito vai mudar o outro. Não vai. Não vai. Eu tenho que dizer, dar uma triste notícia. Não vai. O que vai fazer a gente mudar são as reuniões públicas, é a frequência numa reunião, é nós trabalharmos no bem, é canalizar aquela energia para as coisas boas. Então, é assim que nós vamos. Vai até que horas, amiga? Está na hora? Passou 5 minutos? Ah, gente, olha que coisa, né? Quase não vem uma vez por ano. E passar aqui, vão me expulsar daqui a pouco. Então, gente, é uma coisa muito séria. Porque essa parábola trouxe muitas reflexões para a gente. A caridade, né? O mundo espiritual, saber que das posses materiais não vai trazer a felicidade que a gente espera. Lembrar que nós somos irmãos em humanidade. Saber que não é, a apresentação ou a aparição, e aquele que não vê, né? Porque eu não vejo nada. Então, se eu não vejo espírito, eu não vou melhorar nunca. Né? Não vou ficar nunca melhor. Então, foi essa reflexão que nós estamos fazendo no dia de hoje. São reflexões importantes na nossa vida. Saber que a doutrina é uma doutrina maravilhosa. É uma doutrina onde nós estamos aqui aprendendo muito, com esperança enorme no nosso coração, saber que a parte espiritual nos aguarda e saber que tudo aquilo que a gente amealhar, tudo aquilo que a gente buscar aqui de melhor no plano material, nós vamos estar melhor no plano espiritual. Então, que nós, né, possamos entender isso, entender que estamos aqui de passagem, breve passagem, mas que é importante essa passagem, porque é um momento que a gente passa aqui, é um momento de grande aprendizado, e que Deus aposta as fichas todas em nós, e quer que todos nós sejamos felizes,
porque nós só somos infelizes porque nos afastamos de Deus, nos afastamos da lei dele. Então, nós vamos deixar aqui, para terminar, um pensamento de Dalai Lama. Ele diz que o que mais intriga ele na humanidade são os homens, que gasta toda a sua saúde ganhando dinheiro, né, para ganhar dinheiro, e depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Que assim, pensando só no presente, não vive o passado. E que morre, né, como se nunca tivesse vivido e vive como se nunca fosse morrer. Muita paz no coração de todos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. E que Jesus abençoe sempre essa casa e traga sempre essas energias de amor, benfazejas, amorosas para todos vocês aqui. Obrigada, uma linda noite para vocês e até breve, se Deus quiser.